Oi, casal, tudo bem com vocês? E aí, pessoal, como vocês estão? Nina e Mia estão participando do vídeo hoje. Elas fazem parte, né, gente? Fazem parte agora do contexto aqui. Bom, a gente decidiu gravar esse vídeo porque vocês fazem bastante perguntas pra gente nos vídeos. Então a gente decidiu criar vídeos rápidos pra responder essas perguntas que são frequentes. É uma série de perguntas e respostas, coisas que a gente recebe várias perguntas sobre um único tema e a gente vai gravar alguns pequenos vídeos rápidos aqui pra tirar dúvida de todo mundo no geral, né, Flá? Exato. E a primeira, eu acho que é uma das mais... a mais frequente dúvida de vocês é sobre como nós compramos o nosso apartamento, como que foi o processo. A primeira coisa, quando a gente começou a planejar para comprar um apartamento, primeiro que isso daí faz muito tempo já, né, Flá? Acho que faz mais ou menos uns 5 anos, pelo menos 4 anos antes da gente casar, a gente já começou a pensar, já começou a correr atrás, juntar um dinheiro e pensar como que seria feito isso, qual apartamento a gente ia comprar, qual a média de preço e tudo mais. Na época, além de juntar dinheiro para isso, ter uma grana para fazer a compra do apartamento, a gente estava também começando a juntar já para o casamento. A gente tinha os nossos investimentos que a gente fazia na empresa, que a empresa ainda estava bem no iniciozinho, então a gente não tinha tanto dinheiro para investir no apartamento. E a gente colocou os pés no chão e a gente viu que a nossa realidade era comprar um apartamento aí na faixa de 140, 145 mil, né, Flá? 150, eu acho, mais ou menos. E a parcela não ia poder fugir dos 500, 600 reais. Esse foi o primeiro ponto que a gente levantou. Qual era a nossa realidade, o que a gente teria que fazer pra gente começar a correr atrás desse sonho apartamento. Bom, e o primeiro caminho que nós tomamos foi o financiamento pelo Minha Casa Minha Vida. A gente não teria conseguido se não fosse esse financiamento. A taxa de juros era muito alta pelo banco comum, né? E o Minha Casa Minha Vida ele tem uma taxa muito mais baixa. Acho que muita gente já conhece, já tá por dentro. Muita gente já comprou apartamento pelo Minha Casa Minha Vida, então vocês já devem ter a noção mais ou menos de como funciona tudo isso. Aí a partir daí, gente, nós começamos uma pesquisa aqui na nossa cidade, conhecendo os empreendimentos e sempre fazendo as simulações. Então a gente ia conhecer o empreendimento, gostamos, vamos simular então como que seria esse financiamento desse apartamento. E eu invoquei com um empreendimento, como toda mulher, quando enfia uma coisa na cabeça é difícil tirar. E eu falei, não, é esse, não precisa ver mais nenhum, vamos fechar esse. Aí o Jones falou assim, vamos só dar mais uma olhada? E eu, muito pé da vida com ele, fui com a minha mãe e com a minha sogra. Mas aí tem um parênteses importante nessa história. Por que que eu não tava feliz? Não era que eu não tava feliz, porque tava me preocupando esse apartamento que ela tava vendo. Primeiro que era um apartamento mais caro do que esse que a gente comprou. Ele custava aí na faixa de 175, 180 mil. E a parcela dele por mês ia sair lá, sei lá, na época eu acho que era 1.200, 1.300 reais por mês. Não era a nossa realidade naquele momento. Então algo importante que vocês vão ter que pensar bem e botar o pé no chão, como a gente sempre fez na nossa vida. Porque quando você começa a ver alguma coisa, a gente sempre acha que aquele um pouquinho mais caro vai dar. É só ajustar aqui, ajustar ali. Daqui a pouco você vê aquele pouquinho mais caro, você vê outro pouquinho mais caro. E o marketing para se vender apartamentos hoje em dia, como qualquer outra coisa, é um sonho. Estão vendendo um sonho, né? E eles querem provar pra gente sempre fazendo aquele monte de cálculo que sempre vai dar. E a Flá caiu em um desses E assim, não é porque a gente tinha esses limites e porque era um financiamento Minha Casa Minha Vida que eu também não tinha nenhuma exigência. Eu tinha várias exigências. Então, a primeira delas, eu queria um apartamento que tivesse sacada. Aí a segunda, eu queria um apartamento que a cozinha não fosse americana, fosse uma cozinha fechada. Queria um apartamento que tivesse um corredor pequeno para os cômodos serem maiores. Imagine a paciência que eu tive que ter para escolher o apartamento ideal dentro da faixa de preço que a gente queria. Aí nós decidimos fazer essa pesquisa de novo. Eu contra a vontade, mas a gente saiu procurar outros apartamentos. E daí a gente entrou no carro de uma corretora de imóveis para ela levar a gente num apartamento que é aqui na rua de cima do nosso. E na volta desse que a gente foi visitar, que a gente particularmente não tinha gostado, nós passamos na frente do plantão de vendas do nosso apartamento. E daí um olhou pra cara do outro, como era outra construtora, a gente não falou nada dentro do carro, falamos, vamos voltar depois. E depois nós voltamos. Quando a gente conheceu o decorado, a gente ficou super, hiper, mega power desanimado. Porque o corretor foi mostrando um apartamento que era maior do que o que eu tinha gostado. Uma localização melhor. Numa localização bem melhor da cidade. E daí eu já fui olhando, tipo, claro que esse apartamento vai ser muito mais caro. E no fim ele era mais barato do que esse que a gente tinha visto.
Aí nesse momento o Jones olhou pra mim e falou, viu? Prazerosamente. Eu te falei, que ódio. Mas valeu a pena. Não foi por força, não foi assim por violência, mas eu consegui convencer ela. Mas isso é muito importante, gente. Sempre procurem fazer as coisas dentro da nossa realidade. Quando a gente pensa no financiamento, a gente tem que pensar que são 30 anos. E naquela época a gente não sabia como ia estar a nossa vida hoje. Graças a Deus hoje a gente tem uma vida um pouco melhor do que naquela época. A gente ganha um pouco mais e a gente vive um pouco mais leve. Mas, de qualquer forma, hoje a gente paga R$700, R$720 por mês nesse apartamento. Né? No outro a gente ia pagar quase R$1.300. Então, assim, é uma diferença muito grande. Todo o processo do financiamento... para quem tem dúvida, o ideal mesmo é entrar no site da Caixa Econômica, falar com um corretor imobiliário, né, falar, para que vocês entendam melhor, mas para vocês terem ideia, a gente passou um processo assim bem mais leve do que a gente imaginava. Existem as taxinhas lá assim que vocês têm que tomar cuidado, porque senão vocês pagam sem saber que vocês não deveriam pagar, sabe? Tem a questão dos valores, né? Hoje em dia eu não sei como está, mas na nossa época a gente pagava as taxinhas de obra, começava com 30, 40, depois ia subindo, chegava, no final ela tava lá em 500, 600 reais, mais a parcela da entrada que tava em 500, 600 reais, é bastante dinheiro. Então assim, principal de tudo, planejamento. Senão você pode ter uma surpresa e acontecer com muita gente que a gente conhece, conhecidos nossos mesmo, que não conseguiram continuar pagando e tiveram que devolver o apartamento, então até hoje aí na justiça para receber esse dinheiro de volta. Então até agora 2 dicas para vocês, planejamento e pesquisa, né? Com certeza. Que o Jones me ensinou esse caminho da pesquisa. E daí, gente, nós fizemos simulações, quando a gente encontrou esse apartamento, que é o nosso hoje, a gente fez as 2 simulações, fazendo no meu nome e fazendo no nome do Jones. Logo de cara, já tinha algo que atrapalhava em relação ao nome do Jones, porque ele tinha o financiamento da faculdade. Ele fazia pelo FIES. Então, logo nas primeiras simulações, a gente viu que no meu nome seria melhor. O valor do nosso apartamento foi 165 mil. Ele ficou um pouco acima do que a gente tinha planejado inicialmente. Mas as parcelas mas a simulação do financiamento e tudo mais ficou num valor legal. E nós conseguimos, por exemplo, parcelar a entrada, A entrada no total ela foi de 27 mil reais. Só que ela foi parcelada em 24 vezes e ainda teve uma entre parcelas aí que a gente fez. Na época acho que era de 3 mil reais a cada 6, 7 meses, eu não lembro. Então a parcela mesmo mensal ela ficou muito mais baixa. Hoje em dia é muito fácil você fazer isso, as construtoras, principalmente nesse momento, elas estão facilitando demais, então essa parte é muito interessante. E daí, falando agora um pouco sobre os documentos para conseguir fazer esse financiamento. Basicamente, tem vários tipos, né, de comprovações de renda, mas no nosso caso a gente fez por extrato bancário, né? A nossa comprovação, como a gente não é assalariado, não tem CLT, né, carteira registrada nem nada, né? A gente teve que pegar os últimos 3 extratos bancários da conta da Flávia, a gente teve que dar uma organizada nisso também, e comprovamos dessa forma. Hoje em dia também não sei como está exatamente, mas ainda eu acredito que seja da mesma maneira. Né? Eu lembro até que tem um período que você tem que manter essa renda, essa comprovação, sim, porque na hora deles fazerem a avaliação lá, tem que estar certinho ainda naqueles meses aquele valor. Então eu lembro até que a gente às vezes pegava dinheiro do pai e depositava na conta, lembra? Para não ter diferença de renda nos extratos bancários. E muito também porque várias vezes a gente recebia dinheiro em mãos, né, de clientes e tudo mais, então, enfim, é uma forma que coube pra gente, mas importante, o seu corretor, se ele for um bom corretor, ele vai te ajudar a organizar tudo isso, essas informações também, vai dar tudo certo. Vai dando essas diquinhas, né? E documentos normais, né, a Flávia precisou de RG, CPF, comprovante de residência, não pode ter nome sujo, obviamente, senão é impossível dar certo o financiamento bancário. E outros imóveis no nome, né? Pra Minha Casa Minha Vida, impossível. Se você tiver já um imóvel no seu nome, ou você já tiver feito, né, obviamente, o financiamento Minha Casa Minha Vida. Importante, qual que foi a única surpresa que a gente teve e que eu acho que foi muito negativa nesse processo todo? Foi o resíduo do INCC. Todo mês a gente pagava, desde quando a gente acertou e fechou o financiamento, a gente pagava uma taxa de obra, uma pequena taxa de obra, aquela lá que eu falei, começa em 30 e poucos reais e vai subindo. Um parênteses. O nosso empreendimento, nós compramos, ele não estava nem começando a construir, tá?
Tava a gente no chão pegou mesmo. o apartamento na planta. Acho que é importante falar Sim. isso. E foi indo, passou o tempo ali, 20 e poucas parcelas, a gente pagou. Quando a gente pegou a chave, veio a paulada, que era o resíduo do INCC. Eles fizeram um cálculo lá, que eu nem me lembro mais como que era, e chegaram com uma parcela final lá, uma última, né, de 13 mil reais. Só que o corretor tinha falado que no máximo, estourando ia ficar 6 mil. 6, 7 mil reais. Sorte que nós temos um administrador de empresas, uma Tem pessoa mão de vaca centrada, que falou assim pra mim: Flá, não vamos guardar só 6 mil reais, vamos batalhar e guardar o máximo que a gente conseguir. Mas tem uma explicação para isso. A gente estava passando por um momento de uma crise econômica muito grande aqui no Brasil, de 2015, 2016, e foi o momento que aumentou a taxa Selic e tudo mais, e a taxa que eles usam como referência para esse pagamento dessa taxa é baseada também em alguma taxa que se liga a isso. Então o que aconteceu? Subiu, em alguns meses ela subiu muito, e eu vi que poderia no final isso interferir e vir um preço muito alto. A gente conhece pessoas também que moram aqui hoje, que estão devendo até hoje, fizeram empréstimo bancário para pagar essa taxa. A gente conhece pessoas que perderam apartamento porque não conseguiram por pagar isso. essa taxa. Então assim, gente, não é botando medo em vocês, mas é importante que vocês consigam sempre ter um dinheiro em reserva para uma futura surpresa aí. Hoje em dia é assim que acontece. Os financiamentos, eles às vezes vêm com algumas pegadinhas mesmo. Isso é real, não é mentira. E aí, gente, quando nós pagamos esse resíduo final aí, foi o momento que a gente já pegou a chave do nosso apartamento e já pôde começar a reforma, e daí ficamos só com as parcelas que a gente paga até hoje. Eu acho que assim, a mensagem mais importante que a gente pode passar para vocês em relação a isso, e é o que eu sinto muito das pessoas, né? Hoje em dia as pessoas têm muito medo de arriscar. Vou comprar, não vou comprar, não, tenho que comprar somente na hora que tiver o momento certo e tudo mais. Mas o importante é o quê? É você, na verdade, ter essa meta, sabe? Eu e a Flávia no início a gente não tinha dinheiro nenhum, né? A gente precisou de ajuda de pai. Digamos que é muito importante você ter coragem para dar esse primeiro passo. Porque se a gente for esperar, gente, o melhor momento, aquele momento que... não, mas agora não é o momento, porque eu não tô com aquele dinheiro todo... Gente, nunca a gente vai estar nesse momento, entendeu? Então, deem esse primeiro passo. Claro, se planejem, vejam quanto vocês conseguem pagar por mês, veja quanto é o valor do apartamento para entrar no orçamento de vocês. Por mais que vocês não tenham um dinheiro grande no banco, tentem, vão até um plantão de vendas e tudo mais, porque às vezes os corretores, eles conseguem encaixar dentro da sua possibilidade uma forma de fazer isso daí. E o mais importante para que vocês consigam realmente, caso a grana esteja apertada, é comprar um apartamento na planta. O segredo de tudo é ter paciência. Muita gente acha que pra gente foi tudo muito fácil, muito rápido, a gente chegou lá, já comprou apartamento. Não, a gente planejou muito tempo antes, a gente atende muitos casais hoje no nosso escritório, querem fazer as coisas tudo atropelado, achando que a vida é assim, é tudo pra ontem, comecei a namorar, hoje, ano que vem já tem que estar casado e tudo mais. Não, eu e a Flávia, a gente fez de uma forma bem diferente. Foram aí 10 anos de namoro, 5 anos de planejamento entre apartamento, casamento e tudo mais. Então o segredo de tudo tá na paciência e na consciência, na sabedoria da tua realidade. A gente sabia que na nossa realidade era o quê? Era esperar, fazer as coisas com calma, pagar muita parcela antes de chegar ao final. Quem tem uma realidade financeira diferente da nossa, pode da noite pro dia. São casos e casos, A gente já organizou, pra vocês terem noção, casamento em 2 meses. Casal num mês, 2 meses depois já casou. Porque eles tinham o dinheiro ali pra pagar. Então, quando a gente não tem uma realidade financeira assim, dessa forma, planejamento a longo prazo, ter paciência, não tem outro segredo. E acima de tudo, você confiar, né? Eu acho que a peça principal aí de tudo isso daí, pra quem, se tudo se encaixe, é você ter fé, que as coisas elas acontecem realmente. Nós somos a prova viva de que acreditar, ter fé e fazer as coisas tudo dentro da direção de Deus sempre dá certo. Até hoje, tem mês que as coisas apertam, como essa fase que a gente tá vivendo, mas acaba sempre dando certo, as coisas sempre se encaminham. Não se desesperem, não achem que as coisas são sempre assim, tudo muito difícil, senão você acaba realmente não fazendo nada. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Mas, como nós não havíamos ainda feito um vídeo desse jeito, é legal vocês mandarem aqui nos comentários as dúvidas específicas, porque
porque a gente não sabe tudo o que vocês querem que a gente fale. Então perguntem aqui que a gente sempre responde os comentários de vocês e a gente vai tirando as dúvidas. É isso aí. Se vocês quiserem conhecer nosso apartamento, quem ainda não conhece, né, entre no nosso canal aqui, tem a playlist do AP do casal. Lá vai ter o tour completo do apartamento, tour da cozinha. A gente fez esses dias até mesmo o tour do condomínio para que as pessoas conhecessem o entorno do nosso apartamento. A gente gosta muito do nosso apartamento, né? Sim. É um local que, assim, eu acho que é o nosso refúgio, a gente adora e a gente adora mostrar pra vocês também. É isso aí. Certo, pessoal? E se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários, como a Flá falou, curtam esse vídeo. E uma coisa muito importante, ativem o sininho de notificações do canal para que vocês recebam as atualizações e as novidades em tempo real. A gente postou um vídeo, vai aparecer pra vocês lá, que a gente acabou de postar esse vídeo de novo. É isso aí. Isso aí. Vamos pegar nossa filha pra dar tchau. Pega, Nina. Ai, meu Deus do céu. Dá tchau, Nina. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.